Glória, paz e graça, povo de Deus. Ó, o cabelo todo arrepiado. Vou deixar vocês entrarem aí pra gente começar a live. Ô, glória. Deus vai falar conosco. Aleluia. Então, compartilha aí ao seu irmão. Seta o dedo na live. Ô, glória. Vamos que vamos. Deus vai falar conosco hoje. Esperar vocês entrar, alguns irmãos entrarem, para nós começamos a live. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixando alguns irmãos entrarem, para a gente começar a live. Quem estiver entrando na live, estiver me ouvindo aí, pode falar. Estamos aqui, né? Dá uma arrumada no som daqui a pouco aqui. Se estiver ruim, você pode falar. Compartilha aí, né? Vamos falar hoje no Evangelho. Escreveu Mateus, seu capítulo de número 25. Evangelho escreveu São Mateus, capítulo de número 25. Compartilha aí, vamos e vamos que vamos. Evangelho escreveu São Mateus, capítulo 25, versículo de número 6. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus ele conhece, Deus ele faz. Oh, glória. Vamos que vamos, né? Compartilha aí, vai compartilhando. Aleluia. Vamos que vamos, vamos lá. Diz assim o texto sagrado, né? Mateus capítulo 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lo ao encontro. Glória. Aleluia. Entendeu? Vamos lá. O texto que nós lemos, né, agora, fala sobre a vida de Cristo, a sua vinda, que ele fala, a primeira vinda de Jesus, ele veio como um menino, mas na segunda vinda, ele vem como um ladrão. Está escrito também no livro do Apocalipse, capítulo 15, verso 16. Ele vem como um ladrão. Então, o texto que nós lemos aqui, quem está me ouvindo, dê um sinalzinho assim. O texto que nós lemos hoje, agora, nesse instante, é que chama muita atenção sobre o arrebatamento da igreja. Vou solicitar 7 módulos que a igreja tem que estar. Primeiro, a igreja ela tem que ouvir a voz do noivo. Segundo, andar no caminho e não errar o alvo. Terceiro, andar sempre cheia. Quarto, ter as suas vestes limpas. Quinto, ter convicção e o sentimento de subir para a glória. Sexto, adorar só um, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E o último é viver em santidade com Deus. Aleluia. Esse ponto aqui, falo em santidade, fala de acordo com as coisas que vão vir e que hão de acontecer e já aconteceram. E então, o evangelho que nós falamos aqui agora, Mateus capítulo 25, é onde que o próprio Deus vai revelar quem é as pessoas que estão andando com ele ou não. E então, o evangelho que nós lemos, Jesus ele vai fazer um exemplo, e o exemplo que se torna realidade. Quando Jesus ele vai falar no seu capítulo anterior sobre a grande tribulação e logo após o arrebatamento, se você pegar o evangelho de Lucas 10, 21, você pegar o evangelho ali de Marcos capítulo 13, se você pegar o evangelho de Mateus capítulo de número 24, Jesus ele vai dar a sua sessão. Mateus capítulo 24 ele fala a tua sessão no mesmo livro. Primeira sessão
ele fala da tribulação que a igreja vai passar. E outro vai ser agora, de acordo com um arrebatamento invisível. Eu quero que você fique até o final. Aleluia. Por quê, pastor? É o final. É onde que eu vou mostrar para vocês o segredo desta parábola. Então, desta parábola aqui, é um segredo que Deus vai mostrar. O próprio Jesus revelar para nós aqui agora. Então, o que é que vai acontecer? É onde que o próprio Jesus, ele mostra com certeza e convicção de muitos que vão ficar e muitos que vão subir. Então, o arrebatamento não é para todos. O arrebatamento é para aquele que está na posição. E toda a posição que está, ele não vai de todas as formas. Quem fica na mesma posição, ele só recebe algo que vem do céu. Então, quando o próprio Jesus ele diz: então, semelhantemente será como um reino dos céus, como as 10 virgens, todas elas começam perfeitas. Todas elas não começam imperfeitas. Se você prestar muito bem atenção, no original fala perfeitas. Como assim perfeita? Na época dos judeus, existia um casamento durante 7 dias. Lembra quando Jesus foi na boda de Caná da Galileia, uma cidade vizinha, próximo ali de Jerusalém, se não fujo da memória aqui agora, aonde que Jesus ia chegar ao 3º dia da festa, acaba o vinho. Era comemorado aquela época. E quando era comemorado aquela época, era uma época cheia, aonde que os convidados iam participava e não poderia faltar 2 coisas: primeiro, vinho; segundo, o pão sem fermento, ou um pão com fermento, se não fugir da memória. Então, naquela época, exigia que o convidado chegasse com convite ao casamento, e todo convidado que tinha o seu convite, as pessoas não poderiam entrar de todas as formas. Aqui Jesus faz uma comparação muito grande. Jesus aqui ele vai ampliar algo sobrenatural. Antigamente a noiva, ela não ficava em casa, o noivo ia buscar a noiva na casa. Mas aqui elas estavam limpas, suaves, elas que saíram de casa. Então, todo o casamento judeu daquela época, do judaísmo, o noivo ia buscar a noiva em casa, mas o noivo aqui se atrasa. E quando o noivo se atrasa, a noiva, ela vai ficar, ué, cadê a hora? Por que não veio? Então, elas aqui estavam se preparando. Primeiro preparamento da igreja é a sua veste. A veste é coisa extraordinária. Como assim, pastor? Me explica. No livro do Apocalipse, capítulo de número 22, o verso 11, ele diz: quem é injusto, faça injustiça. E quem é justo, faça justiça. Quem é sujo, se suje mais ainda. E quem, glória, santo, se santifique mais ainda. Então, quem é sujo, se suje mais. E quem é limpo, se limpe mais. As 10 estava perfeita. As 10 estavam num seu clima extraordinário perfeito. Mas o que me chama a atenção é que quando ela sai, ela não saiu só. Ela era de costume. Andava com lâmpada na mão. Lâmpada na mão. É aonde que ela pôr azeite dentro da lâmpada para iluminar o caminho. Glória! É onde que elas andavam com a lâmpada. E a lâmpada não tem que andar vazia, tem que andar cheia. E a parábola nos chama muita atenção isso aqui. 5 delas são loucas e 5 delas são prudentes. Loucas aqui no original significa tola, desequilibrada, não tem noção. Compartilha aí, meu filho, já estou começando, já estou entrando na introdução, focando aqui. O próprio Jesus aqui estava falando do início. A característica da roupa não vai salvar ninguém. A característica se é bonito não salva ninguém. Mas por que, pastor? As loucas aqui, glória, estavam desequilibradas. O nome prudente no original significa a pessoa sábia, a pessoa equilibrada, a pessoa que dá fruto, a pessoa que, glória, meu Deus do céu, que tem o gosto de ter a presença do Espírito Santo. Para você ter ideia,
Elas pegaram, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. Sabe que eu presto muita atenção nesse texto? É que as prudentes aqui, ela foi sábia. Ela levava o seu azeite na lâmpada e consigo levava na sua vasilhinha, guardado de reserva. As loucas não. As loucas, ela levaram. Se você prestar muito bem atenção aqui, ela diz aqui, as loucas tomando as lâmpadas e não levaram consigo o azeite. Tem muita gente esquecendo do azeite, só leva o que é necessário. Tem muita gente esquecendo do azeite e muita gente de olho. Compartilha essa live aí, irmãos. Por quê, pastor? Tem muita gente que diz que tem a presença de Deus, mas não tem mais. Tem muita gente que diz que tá cheio, não tá mais. Sabe o que é isso? Loucas que vivem na igreja. Loucas que vivem no ambiente que não deve estar. Loucas é aquele que não tem equilíbrio, que não tem a presença do Espírito de Deus sobre a vida dele. Quer ver uma coisa? Um crente, quando ele é crente, ele é diferente. Dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar onde ele pisa, há um brilho. Quer ver o crente tolo? É aquele crente que quando sai sem brilho, você vê logo a face do camarada. Então, a coisa que eu vou falar para vocês, não adianta tá cheio na igreja e em casa xingar palavrão. Ô glória, Jeová, agora pegou. Não adianta tá cheio em casa e de repente quer bater nos outros na rua. Quer tá cheio dentro de escola ou até em faculdade, não dá suporte. Então tem muita gente dessa qualidade. Tem muita gente que vive em pecado. Israel, que Deus abençoe, meu querido. Tem muita gente que se veste como ovelha, mas dentro deles são lobos. Eu tava olhando uma certa live aí e o cara recebe aqui, recebe ali, recebe aqui, recebe ali. Que espírito é esse? Aleluia. Se você prestar muito bem atenção, aqui são dois grupos divididos. Aqui são dois grupos que aonde tem azeite e aonde que não tem azeite. No versículo de número 5, ele diz assim, tá dando o esposo, se toquejar e todos adormeceram. Alguém mexeu, ô glória. Alguém mexe, e quando alguém mexe, não adianta, porque o noivo, ele vai adormecer. Por isso que em Éfeso, capítulo 5, versículo de número 14, ele diz, desperta tus que dorme, levanta entre os mortos. Uma live que eu fiz falando sobre do Vale de Osso Seco, ali me chama muita atenção. Tem muita gente cavando a sua própria cova e não sabe. Tem muita gente abrindo a porta para o diabo entrar e viver em pecado. Tem pessoas que estão assim, na hora que dorme o nível espiritual já era, não consegue ler Bíblia, não consegue mais orar, não consegue mais ter a sua vida de consagração, não consegue ter uma mistura com o céu. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que perdem a presença do Espírito de Deus. Mas pastor, está escrito aqui que também as prudentes, elas dormiram. Sim, mas elas dormiram, mas ela tinha azeite ainda na sua vasilha. O que me chama a atenção é que nessa hora final, Deus está levantando pessoas que estão sendo cheias da presença dele, mesmo dormindo, mas sim despertando. Por quê? O despertamento traz sobre a volta de Cristo. O que me chama muito a atenção aqui é que no texto original, no grego, me chama, quando elas estavam aqui dormindo, o texto original diz, ela estava dormindo, sentindo não se preocupar, ou seja, sabia que ele vinha buscar elas, sabendo que vinham retornar para buscar ela, mesmo atrasado. E então, meus irmãos, é aonde que a igreja desse século, a maioria dos cristãos estão dormindo dentro das igrejas. Meu pastor Israel, que Deus abençoe, eu admiro muito a sua pessoa, meu nobre. E então, tem muitos aí, a maioria, eu falo, a maioria em geral. E então, isso aqui me chama muita atenção.
Tem cara que veste terno e gravata, mas dentro dele está um sepulcro. Tem gente que louva, a gente não sente mais a presença de Deus, está morto. Mas pega um crente, ô glória, de 20, 30 anos atrás, aquele que tinha só um dente na frente e outro atrás, um atacante e um zagueiro. E então, ou seja, quando ele abria a boca, o céu descia. Mesmo ele vivo na presença de Deus. Uma pessoa morta, ele não tem compromisso com Deus. Uma pessoa morta corre da presença de Deus. Por quê, pastor? Às vezes erra e esconde do pecado. Então, o pecado mata, e quando mata, há cobrança. Presta atenção que eu vou falar para vocês aqui. Romanos 6:23, o salário da morte é o pecado. Porque enquanto vai pecando, mais aumenta, mais sujo vai ficar. O pecado faz isso. Quer ver uma coisa? Se eu não fujo da memória agora, é Timóteo, capítulo 2, versículo 7, segundo Timóteo. Deus não chama a pessoa para a imundícia, mas sim para a santificação. E então as pessoas hoje estão entrando como se fosse qualquer coisa o pecado. Estão entrando na lama do pecado. O pecado destrói, o pecado perde a comunhão com o Espírito Santo. O que me chama a atenção nesse texto é que ela dorme, e quando ela desperta no versículo de número 6, mas à meia-noite ouvi-lhe-se um clamor. Aí vem quem? Aí vem quem? Aí vem o esposo, e saíram ao seu encontro, oh glória! Ela ouviu a zoada de alguma coisa, de trombeta, um soamento. E quando ela ouve o soar da trombeta, aleluia. Apocalipse capítulo de número 11, verso 15. Ouvirão do céu uma grande voz dizendo: o Rei do mundo viverá para sempre, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas se você prestar muito bem atenção, o anjo tocará a última trombeta. Quem vai soar? Aquele que ainda anda, mesmo na reserva. Oh glória! Eu presto muita atenção nas cartas de Paulo. Paulo fala as primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 15, versículo número 53. Os mortos ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque os mortos ali estão dormindo. Mas quando soa a trombeta, oh glória, subirá. E quando subirá, vai ser arrancado. O nome no original significa ali arrebatar. É latim. Será tomado à força. Aleluia. Sabe aquela coisa, alguém que planta mandioca? Ele vai arrancar mandioca à força da mesma forma. Não vai ficar nada aqui nesta terra. E Paulo diz: e nós o que ficamos vivos seremos transformados e arrebatados incorruptível. Vou te dar um exemplo aqui. Lembra do Vale de Osso Seco que eu falei agora, mais ou menos 5 minutos, 7 minutos? Vale de Osso Seco. Quando a trombeta soar, ossos que estavam desorganizados começam a montar. E o espírito dele, a alma dele, está guardado no livro do Apocalipse, capítulo 6, e o verso de número 9. Vai de encontro àquela pessoa lá, e de repente será transformado e levado nos ares. Quem arrebata a igreja aqui é o Espírito de Deus. Tem base bíblica, pastor? Tenho. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 16. É quase o mesmo contexto que ele fala. Se você prestar muito bem atenção, e ele fala algo sobrenatural. Ele está dizendo: o mesmo Senhor que descerá do céu com a voz alarindo e com a trombeta de Deus, ele fala o Espírito de Deus. Outra base bíblica que Jesus deixa bem claro. Ele disse assim no Evangelho de João, capítulo de número 16, o versículo 14, se não fugir da memória é isso. Ele diz: eu não deixarei órfão aqui, porque os discípulos ficaram preocupados. Eu não deixarei órfão, mas sim enviarei o Consolador. O nome original, órfão, está dizendo sozinhos não vão ficar. Órfão no original diz a mesma essência. Órfão no original está dizendo o mesmo poder, a mesma essência, mas a mesma essência vai estar dentro de você. Outra base bíblica que o Paulo fala também nas primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 15, se não fugir da memória. Ele diz: vós sou o templo e a morada do Espírito. Então, se nós somos a morada do Espírito, quem vai arrebatar a noiva é
É o Espírito de Deus. Está na Bíblia. Fala, representa aqui, simboliza o azeite representa o Espírito Santo. E então, quando ela ouviu a zoada da trombeta, alguma coisa, e elas se prepararam. Só que o texto diz que as loucas aqui foi de encontro às prudentes. A loucas aqui foi de encontro às prudentes. Por que foi de encontro às prudentes? Primeiro, as prudentes ainda tinham reserva, e a reserva só dava para ela, porque o caminho que elas iam era um caminho longo, e tem que ter com as lamparinas acesas. Outra base bíblica também, no Salmo de número 119, o verso 105, se não for já memória: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a luz para os meus caminhos. E então, se você tiver azeite, a palavra está em você. Então, a coisa que eu falo para vocês, se você tiver voz na palavra, será limpa através da palavra. E se você não tiver, meu irmão, me desculpa falar, você ainda não conheceu Jesus verdadeiramente. Você ainda não reconheceu que Jesus é na sua vida. Porque tem muita gente que são assim, a maioria dos cristãos. É moda, é moderno, agora é gospel para lá, gospel para cá, esse negócio de gospel, isso vira moda. Então, no dia do arrebatamento não vai ter nem gosperada, nem gospirinho, nem gosparão. Então, aprenda uma coisa: o arrebatamento só vai subir quem é cheio da presença de Deus. Então, quando ela pede, as loucas pedem às prudentes azeite, sabe o que as prudentes disse? Não, me dai do vosso azeite. Se eu te dar, vós eu vou ficar sem, e vós também vai ficar sem. Então, azeite, intimidade não empresta a ninguém, consegue de joelho. Tem pessoas que têm inveja da unção, tem pessoas que têm inveja do que Deus te deu. Então, a presença de Deus sempre vai estar na sua vida. Não sei porque eu estou falando isso para alguém que está assistindo a live, mas eu estou falando algo seríssimo. E aonde que o Espírito de Deus está falando comigo? Aqui, porque Deus te escolheu conforme a vontade dele. Então, se ele te escolheu, a presença do Espírito de Deus está sobre você. Quem é o diabo que pode apagar esse brilho? Quem é Satanás que pode apagar esse brilho? Então, meus irmãos, duas coisas que eu vou falar. Azeite não compra, porque se comprasse, antigamente comprava azeite. E azeite antigamente era muito caro. Então, elas guardavam azeite. Como assim guardava os azeites? Ela conservou azeite. Ela não gastou azeite em vão. Então, meu irmão, não empresta aquilo que muitos levitas se vendendo. Eu vejo muita coisa acontecendo. Sabe o que eu faço? Eu troco o meu joelho e falo: Senhor, tem misericórdia. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque a gente está vivendo num povo que está escandalizando o evangelho. Jesus disse algo sobrenatural. O amor de muitos se esfriarão por causa da iniquidade, e muitos se Ele falou: vai escandalizar o meu nome. E então, meus irmãos, o que está acontecendo é isso. Já vou para finalizar. Então, quando as loucas pedem, ela pede com convicção e certeza. Sabe o que ela disse? Não dou. Mas as prudentes disse: não seja causa que falte a mim e a vós, e diante que compra e venda para vós. Elas ainda voltaram para o mesmo caminho. Elas ainda retornaram ainda. Tem muita gente que vai ficar no dia do arrebatamento, meu irmão. Tem muita gente que vai ficar. É um texto muito esclarecido. Não precisa muito enfeitar, não. Mas é um texto relativo. É um texto que chama muita atenção. A hermenêutica aqui, quem interpreta é ela. A hermenêutica aqui, quem interpreta é ela mesma. A exegese aqui, é ela que interpreta ela mesma. Então, o que chama muita atenção aqui é que quando ela sai para comprar azeite, o esposo vem no caminho. Isso aqui é perigoso, irmãos. Por quê? Olha que me chama muita atenção no versículo 10. E tendo elas ido a comprar, chegou o esposo e estava o quê? A preparação. Epa, peraí. Não, você não entendeu isso aqui. Vou repetir. Versículo 10 me chama muita atenção. E ele diz: tendo as loucas foram comprar o azeite. Chegando o esposo, certo.
vírgula, porque há uma preparação aqui. E que estavam preparadas. Encontraram com ele para as bordas e fechou a porta. Isso aqui, irmão, nesse contexto, fala no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Aquele que vencer tem o tribunal de Cristo, Cristo vai aprovar as obras e lá vai ser todo galardoado, sua coroa. Então, aqui é ideal. Por que ideal? Porque a noiva, ela não vai para um lugar que venha destruí-la, ela vai num lugar de descanso. Aonde que Jesus diz no Evangelho, escreveu Mateus 11, versículo 28, ele diz assim: vinde a mim que estou descansado, e eu primeiro que eu vos aliviarei. E no versículo, parece que é o 30, a parte C, se não for a parte B, ele diz assim: vos preparei descanso para as vossas almas. Então, ele fala de acordo com isso aqui, descanso para as vossas almas, porque a nossa alma aqui na terra vai ficar atribulado, com brigas, discussões, pelejas, iras. Então, essa aqui, a gente está sobrecarregado, mas quem está em Cristo está em paz. Então, elas vêm e entram na borda do cordeiro. E quando ela entra, está no texto, versículo de número 11. E depois chegará também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então, o texto deixa bem claro. Só que aqui tem outra base bíblica encostando a outra, que Jesus diz no Evangelho de escrever Mateus, capítulo de número 21. Ele diz: nem todos que vão dizer Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, muitos vão dizer: Senhor, expulsamos demônios em teu nome. Mas Jesus vai dizer: meu nome é poderoso. Lógico. Nós também batizamos em teu nome, certo? Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ensinais o que eu vos ensinei. Batizar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, Senhor, eu preguei no teu nome, certo? Evangelho escreveu Marcos, capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Mas, Senhor, o Senhor me deu autoridade para expulsar demônios. Sim, Jesus diz: eu vos dar poder para pisar na cabeça da serpente e escorpiões. Mas, Senhor, eu profetizei. Sim, certo? Muito bem. Diz também Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Aquele que diz que é profeta, que diz que Deus falou, é louco. Então, sim, Senhor, mas por que eu não vou entrar? Primeiro, presta atenção. Primeiro, veste suja. Segundo, está cheio da presença de Deus, mas foi tarde. Não se arrependeu do pecado, mas está cheio da presença de Deus. Terceiro, Jesus não contamina com pecado. Quarto, Jesus não está preocupado com dinheiro, casa, fama e riqueza. Certo? Mas, pastor, por que elas estão fora das portas do cordeiro? Primeiro, elas não obedeceram. Segundo, não andaram com fidelidade com Deus. Terceiro, não andaram segundo a sua responsabilidade. Quarto, porque elas queriam viver da forma, do jeito dela, da forma dela, da maneira delas. Então, quando Jesus fecha aqui, o noivo fecha a porta, Jeová, isso aqui vai pegar. Versículo de número 12, ele diz assim: apartai-vos de mim, maldito que praticou a iniquidade. Versículo 23 do capítulo de Mateus, capítulo 7, versículo 23. Apartai-vos de mim, maldito que praticou iniquidade, irmãos. Isso aqui é forte. Então, tem muita gente que vai estar fora do céu. Fica com essa palavra, fica com esse ensinamento, e que Deus vai abençoar vocês poderosamente. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?